A ciência de dados está aí enraizada nos mais diversos ramos, desde a área da cibernética, aí, desde a área da segurança pública, desde a área da saúde, a área dos bancos. Cara, ciência de dados está em tudo. E a gente precisa ter essa interlocução com todas as pessoas envolvidas ali no problema do dia a dia das empresas, porque afinal de contas é para isso que o cientista de dados ele se envolve nesses projetos, que é para a gente resolver problemas, né? Imagina se só tivesse cientista de dados que quisesse só estudar, só aprender o conteúdo, né? A gente não teria aí desenvolvido tanta coisa, né? Então você olha aqui para o celular e aí você consegue desbloquear o celular só de olhar. Cara, teve um cara que teve a capacidade de sentar ali com os desenvolvedores, explicar que, olha, a galera quer comodidade, e uma forma de dar comodidade eu quero desbloquear esse celular por meio da reconhecimento facial. Bora fazer? Aí os caras que programam chegam, opa, beleza, acho que dá pra gente fazer sim. Só que aí teve que haver essa interlocução, né? O cara teve uma ideia de negócio, pensou, putz, vou criar uma solução ali para Samsung de reconhecimento facial. Como que eu faço isso? Cara, tem alguns frameworks aí de deep learning que a gente consegue fazer esse negócio. É mesmo? É. Então bora atrás dessa galera que sabe. Junta, senta, conversa e desenvolve aplicações que são grandiosíssimas. Então hoje a gente vê aí como por exemplo o reconhecimento digital, por exemplo, aqui eu utilizo aqui diariamente reconhecimento digital para fazer transações financeiras. Então assim, tudo nasceu exatamente dessa parte aqui, que é uma das partes mais importantes, que é o reconhecimento ali do problema de negócio e o início da jornada do cientista de dados, né, que é ele conhecer as formas de onde estão os dados, como que eu me conecto com eles. Tranquilo? Começar hoje entendendo que é um obstáculo muito grande na vida ali do cientista de dados, que é assim, nossa, Eduardo, eu não consigo fazer uma análise de dados com qualidade porque eu tenho muitas dúvidas sobre o que eu olho, ou eu nunca tive contato com ferramentas são muito caras. A galera lá da minha empresa usa uma ferramenta que é muito cara. Eu não estou inserido no mercado de trabalho, então não sei nem que ferramenta usar. Então, hoje, eu quero te mostrar uma solução bem bacana, uma solução free, uma solução que pode, inclusive, substituir soluções de ferramentas de mercado que são muito caras e que estão dentro das instituições, porque o que eu vou te ensinar aqui, com pouquíssimos códigos, com pouquíssima linha de programação, você já vai conseguir fazer uma análise de dados com muita qualidade, tá bom? Então, esse obstáculo que é assim, cara, eu não sei nem começar, ou eu comecei, mas eu tenho uma certa dificuldade com a programação para analisar dados, então eu preciso antes aprender toda a programação para depois analisar dados. Aí, hoje, a gente vai meio que tirar esse obstáculo do caminho, porque você, antes mesmo de conhecer ali a programação profunda de Python, se é que você quer, né? Eu falo que você precisa entender Python, porque Python é a ferramenta utilizada, é a programação utilizada, mas você não precisa ser ali um professional de Python, você precisa ser um cientista de dados que tem algum conhecimento na programação. Então, se você não quer ir muito fundo, já pode começar, inclusive é assim que eu faço com a galera, para as pessoas já começarem ali a entender os dados, a tirar ali conclusões acerca dos dados antes mesmo de se aprofundar na programação, tudo bem? Beleza? Então, cara, é assim, hoje em dia a gente já tem muitas facilidades, que são os pacotes que nos auxiliam. A gente falou sobre isso na semana passada, se você me acompanha já há algum tempo, você vê que todos os projetos que eu trago para a gente resolver de ciência de dados no canal, a gente vê que tem uma pancada de pacote que ajuda a gente a fazer as coisas. Não é mesmo? Então, hoje em dia, a gente tem auxílio para a gente se conectar com os dados. Eu falava sobre isso na última aula, que se eu quiser ali utilizar uma linguagem de consulta a tabelas que eu já tenha conhecimento, como por exemplo o SQL, eu posso me utilizar de um pacote dentro do próprio Python para eu utilizar o próprio SQL e fazer ali o meu trabalho. Então, se eu quiser ali fazer uma conexão com o SQLite, que é um banco de dados ali da empresa pequenininha, onde eu vou fazer um trabalho, um estágio, ou se eu quiser me conectar ali com um DB2, um SAS, eu estou numa grande instituição financeira, cara, o que a gente vai precisar é de descobrir um pacote que faça essa interface para a gente se conectar com os dados. Por quê? Porque existe um pacote já que pode te ajudar nesse trabalho. Você não vai precisar programar do zero. Aqui você vai aprender a usar a ferramenta, o que é bem diferente, né? E muitas pessoas travam no início exatamente por conta disso, porque acham que vai precisar construir tudo do zero, e não é assim que funciona, tá bom? Nós temos pacote para fazer
trabalhos como o que a gente vai fazer hoje. Ó. O que a gente vai fazer hoje é uma parada que está nessa fase aqui, ó, que a gente chama de EDA, que é do inglês, né? Exploratory Data Analysis, né? Análise exploratória de dados. Então, nessa fase aqui, você já vai ver que a gente tem como explorar os dados, conhecer os domínios dos campos, conhecer as tabelas em si, os bancos de dados que a gente vai trabalhar. Então, assim, a gente, nessa fase, você já vai ver que existem pacotes que nos auxiliam. Beleza, Eduardo, então eu já passei dessa fase, já estou construindo máquina preditiva, e aí eu estou com muitas variáveis categóricas, e eu sei que quando eu vou construir uma máquina preditiva, eu preciso fazer várias transformações nos dados, não teria como resolver isso? E aí, né, você já é um cientista de dados Jedi, já está trabalhando com máquinas preditivas, me faz essa pergunta e eu falo para você, tem sim cientista de dados Jedi, olha, a gente já tem algoritmos que trazem ali funções prontas para fazer um pré-processamento automatizado ali, que é um tratamento de variáveis categóricas, e aí você conhece o CatBoost, que é um algoritmo bem interessante para fazer máquinas preditivas. Então você vai ver que já existem funcionalidades e pacotes para cada uma das etapas. Hoje você também vai ver o Pandas aqui, talvez você já até conheça o Pandas, mas eu vou mostrar algumas coisas adicionais para você aqui, que é o nosso pacote que nos ajuda ali a ter a interface com o dado em si. Né? Então imagina que o Pandas está fazendo o papel do SQL, do Excel aqui dentro da Microsoft, sabe? O Pandas ele está mostrando para você ali o que são os dados. Então esse pacote ele traz várias funções para a gente analisar os dados, ver ali a estatística dos campos, você já vai ver mais profundamente. E por fim, quando você está implementando a máquina preditiva, então você quer construir um sistema, beleza? Imagine que essa telinha aqui é a tela do seu sistema, tá bom? Então aí você quer colocar os valores aqui. Primeiro você quer fazer uma predição se o cara ele tem o risco alto, médio ou baixo, beleza? Então aqui está o botão de predição, tá bom? Aqui está o botão, tá bom? Beleza, aqui está o botão. Aí você vai colocar os dados aqui que você construiu nessa máquina preditiva para saber se o cara ali tem um risco alto, médio ou baixo. Então você colocou lá, o cara é casado, o cara tem um salário de tanto, o cara tá com conta em atraso, aí você aperta o botão e aí sai uma mensagem aqui automaticamente. Por quê? Porque a máquina preditiva que está aqui por trás já foi capturada por um pacote. Esse pacote permitiu que você desenvolvesse uma tela com esse botão já para você entregar aí o resultado, se aprova ou não, ou se calcula o risco do cliente, se o risco do cliente é alto, médio ou baixo, que é esse pacote aqui. Ó. Esse pacote é um exemplo de um pacote de deploy, de implementação, digamos assim, para você colocar no ar uma máquina preditiva, né? Porque você constrói uma máquina preditiva feliz pra caramba, só que você não vai precisar esperar tanto tempo para ver isso funcionando. Antigamente, principalmente nas grandes empresas, você construía uma parada dessa aqui, e aí você construía a máquina preditiva, depois você tinha que especificar lá os requisitos para uma área lá do COBOL fazer todo o trabalho lá e desenvolver. Enfim, é um trabalho. Antigamente tinha um trabalho muito grande, hoje em dia a gente já tem muita facilidade, beleza?